Em Gênesis, hoje o Senhor quer nos levar no início, na origem. Batismo. Domingo será um dia de batismo também, então temos aí quase 20 pessoas para batizarmos, né? E a expectativa é que até o final do culto você se posicione em nome de Jesus. Você que ainda não decidiu, você que está na dúvida, é hoje, hoje é hoje. Gênesis capítulo 11. Verso 1. Amém. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Verso 6, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Lá no verso 29 vai dizer que, tendo Abraão como Naor, tanto Abraão como Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-lhe-se ali. Amém? Gênesis 11 traz duas perspectivas. O Senhor, lá no capítulo 6, inicia o processo de Noé. E quando Noé sai da arca após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança. É o arco da aliança. Não é arco-íris, porque íris é uma falsa deusa. Meus filhos sempre me corrigem. Até a Bíblia, às vezes, traduções estão escritos arco-íris, mas é o arco da aliança. Todo o contrato ele é feito entre duas partes e requer um compromisso ou a entrega, o preço de ambas as partes. O Senhor estabeleceu uma aliança gratuita. O arco da aliança revela a graça de Deus. Deus dizendo: eu nunca mais vou destruí-los por meio do dilúvio, por causa do meu amor. E o meu amor se revela através da graça. Amém? Deus tanto amou o mundo que ele resolveu manifestar graça. O que é graça? É o favor não merecido. É o favor de Deus a quem não merece. Não há graça se não houver algo palpável, algo materializado. O amor de Deus não é um coraçãozinho, não é um sentimento. O amor de Deus é uma atitude. E na atitude de Deus nos amar, ele fez uma aliança de não mais nos destruir. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E tantas outras coisas o Senhor tem feito por graça. Amém? Portanto, não há graça. Você não pode ter graça. Você não pode manifestar graça. Você não pode dizer que desfrutou da graça de Deus ou está manifestando a graça de Deus se não houver algo real aos olhos, palpável, ao toque. Amém?
Jesus, por isso, vem em carne e sangue, para revelar a graça e o favor do Senhor. O que tem a ver com Gênesis 11? Gênesis 11, o Senhor está avançando no seu propósito. Ele reinaugura em Noé, dizendo: você é abençoado, Noé, e de ti farei uma grande nação. Em ti, como Deus abençoou Adão lá no Éden antes da queda, Deus abençoa Noé num recomeço da obra de graça, da obra de redenção. E o que nós vemos é que o homem começa a se empoderar de si mesmo, começa a inflar no seu ego. E então, como lemos aqui a partir do verso 1, esses homens saíram para fazer uma cidade, e não só uma cidade. Eles estavam ali desenvolvendo uma torre, um prédio que chegaria até os céus. Eles estavam construindo a famosa Torre de Babel. E Babel significa confusão. Babel é da onde nós falamos balbuciar. Então os homens começaram a balbuciar, a falar algo e não havia compreensão. E na confusão, essa obra que Deus não pediu, essa edificação que Deus não instruiu, ela veio à falência. Tudo que o homem começa sem Deus, ele vai falir. Toda obra que o homem inicia, entenda a obra como família, empresa, religião e tudo mais, tudo que o homem se empreende, tudo que o homem desenvolve, que o Senhor não autorizou, ele vai se tornar como a obra que Jesus diz do discipulado. Ele fala que aquele que não para calcular, ou seja, exercitar temor, aquele que não para colocar diante de Deus os seus planos e ver se de fato esse é o melhor caminho, aquele que não avalia o empreendimento à frente, ele vai passar vergonha. Ele vai edificar algo que não vai concluir, as pessoas vão passar por ali e dizer: olha que coisa vergonhosa. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo sobre o preço do discipulado, porque nós precisamos tomar uma decisão firme e convicta de graça, e graça se materializa em sacrifício. Amém? Aqui, quando o homem inicia essa obra, Deus vem e traz a confusão. Eles deixam então de falar uma mesma língua, eles passam agora a estar em confusão, a obra para. Isso era algo que estava sendo bem sucedido ao ponto do céu parar e vir sobre a terra e interromper essa obra. Não era um predinho qualquer, mas era algo que de fato ia ganhar notoriedade, mas Deus então cessa. Mas o que nós vemos é que há uma iniciativa na anotação bíblica, depois do dilúvio, de dizer que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E por causa de um episódio específico, Noé vai e amaldiçoa Cã, que é o pai de Canaã, que era uma terra de muita idolatria e muita promiscuidade, que é a terra que gera a Babilônia, que é a terra onde havia esses homens, então, que estão edificando Babel. Deus amaldiçoa Cã, dizendo que a descendência dele seria de escravos. A descendência dele seria de escravos. E o que o Senhor quer conosco é dizer não, ou melhor, hoje é dia de embargar as torres que nós estamos edificando, para edificar uma obra que o Senhor nos ordenou. E entenda essa obra como família. Amém? E entenda a família como a sua família, marido, mulher e filhos. E entenda essa obra como corpo de Cristo, família de Deus. Tudo que Deus tem feito tem esse apontamento. Quando Deus começa toda a obra, Ele chama um homem e uma mulher, Adão e Eva, eles caem, Deus levanta outra família, o curso da história, eles se perdem, Deus chama outro, e o que nós lemos aqui é Abraão, e no mesmo capítulo nós encontramos os homens edificando algo sem Deus e entrando no lugar de falência. E lá no final do capítulo 11, nós encontramos Deus desenvolvendo a jornada de Abrão, que futuramente vai se chamar Abraão. E o que eu quero que você entenda com isso é que o homem, quando peca, ele entra numa mentalidade caída, corrompida. Ele deixa agora de corresponder aos anseios do Espírito Santo de Deus.
ele deixa de corresponder à sabedoria de Deus para andar na sabedoria da carne. Ele passa agora a estar influenciado pelo curso desse mundo que jaz no maligno. O diabo, o enganador, o mentiroso, ele tem desenvolvido uma obra, e essa obra tem a ver com parar os homens, ou tirar os homens do lugar de adoração ao Senhor. Tirar os homens do lugar de relacionamento com Deus. Todas as religiões do mundo tentaram se comunicar ou se achegar a Deus, e todas elas fracassaram, porque todas elas têm um DNA de corrupção, de fazer algo para merecer a presença de Deus. Fazer por merecer é o padrão do homem caído, é o padrão que a serpente implanta lá no Éden. Quando a serpente diz para Eva: Eva, se você fizer isso, comer desse fruto, se você fizer isso, você vai então se tornar a imagem e semelhança de Deus. Se você comer, você vai se tornar. Lá nos evangelhos, em Mateus 4, o diabo diz para Jesus: se você transformar essas pedras em pães, você vai se saciar. Se você tiver uma manifestação de poder se lançando daqui, os anjos de Deus vão vir para te socorrer. Se você experimentar o poder de Deus, você é o filho de Deus. E por último ele diz: se você me adorar, se você se dobrar e me cultuar, se você apresentar um ato religioso, para ficar bem claro, eu vou te dar reinos. Seu nome vai ser famoso, você vai edificar, você vai herdar uma Babel para você. E o diabo leva ele no lugar alto para mostrar reinos, poderes, e dizer: se você prestar culto aqui, você vai ter. E Jesus, ele vem então não com uma natureza corrompida, mas ele vem com a natureza genuína do Éden, dos céus. E o que ele comunica é: eu não preciso de fazer nada por merecer. Eu não preciso de sacrificar para ser filho. Eu não preciso de cumprir alguma coisa para merecer o favor de Deus. No entanto, a oração de Jesus que mais nos choca, quando ele ressuscita Lázaro, quando ele multiplica pães e peixes, ele diz: graças te dou. E quando ele está agradecendo, ele está dizendo: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me abençoou. Eu te agradeço porque o Senhor abençoou tudo o que está diante de mim. Jesus anda com a mentalidade correta, onde ele não precisava de um altar para merecer a atenção de Deus, mas ele andava em relacionamento com Deus. O que Jesus nos ensina é que ele não precisava de pagar o preço. Já ouviram essa expressão na igreja? Você tem que pagar o preço para merecer o Espírito Santo. Natureza corrompida da religião. Que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Os servos, os escravos, os que não sabem ler, eles receberão o Espírito Santo. Não há mérito. Eu vou ler a Bíblia toda para receber o Espírito Santo. Mentalidade de escravo. O que nós lemos na palavra aqui em Gênesis, se você quiser abrir apenas 2 versos, Gênesis 9, 24 e 25. Gênesis capítulo 9, verso 24 e 25. Diz assim: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Entenda isso. A maldição de Noé sobre Canaã e sobre toda a geração que vem após Canaã traz o padrão de comportamento de escravo, daqueles que precisam pagar o preço do alimento, daqueles que precisam trabalhar um dia inteiro para poder comer. No Éden, Deus criou o homem e depois falou: agora vai plantar para você ter o que comer. É isso que está escrito? Sim ou não? Estão na dúvida? Deus criou o jardim e depois o homem, ou o homem e depois o jardim?
Deus criou primeiro todas as coisas, todo o jardim, a coroa da criação é o homem. Quando Deus diz que o que ele fez é algo muito bom. Ou seja, Deus não nos criou para passar fome ou para comer, apesar de alguns crentes acharem que a vida é assim. Quando o povo diz que crente come muito, isso tem a ver com o Egito, tem a ver com a velha natureza, tem a ver com um velho modo de pensar. No entanto, o Apocalipse aponta que os glutões, aqueles que comem para poder se saciar, eles estão, na verdade, prestando um culto ali, eles estão desesperados, eles estão trabalhando para comer. É uma mentalidade de escravo. Mas, enfim, o ponto aqui é que todo mundo que tem uma mentalidade de escravo, que tem uma natureza corrompida, todo mundo que está seguindo a maldição de Canaã, todo mundo que está vivendo desconectado da mente de Cristo, ele está tentando fazer um sacrifício para poder merecer a atenção do Senhor, para merecer a presença do Senhor, para merecer o favor do Senhor. E aí as pessoas estão vindo à igreja buscar a sua bênção. O que os homens queriam em Babel era construir algo para si, eles queriam ser famosos e poderosos. E Deus acaba com aquilo tudo dizendo, não, não é isso o que eu estou fazendo. Isso não é nem obra do diabo, é a obra dos homens enganados. A obra do diabo é a religião que ensina você que você tem que fazer algo para merecer, ou seja, você tem que buscar o mérito de ser filho, cumprindo atos religiosos, se batizando, entregando seus dízimos, vindo à igreja todo domingo, para você merecer a bênção de Deus. Mas o que nós merecemos é o fogo do inferno. Que isso, pastor? O que nós merecemos é a condenação, mas Jesus, por graça, se entregou e morreu na cruz por mim e por você, amém? E quando ele morre na cruz por mim e por você, ele nos tira desse caminho de fazer por merecer, de ter que apresentar uma obra. Eu estava conversando com várias pessoas sobre o que nós estamos vivendo aqui. Porque nós não temos programação evangelística, nós não estamos indo às ruas evangelizar, fazendo culto, show pirotécnico e nada, não há anúncio da igreja, não há propaganda. Nós estamos procurando viver a palavra de Deus e desenvolver a consciência correta a partir da palavra. Isso nos leva a viver em família. E vivendo em família, o mundo lá fora vai ver que nós somos verdadeiramente discípulos de Deus. Perfeitos? Não, mas buscando aquele que é perfeito. E não só isso, e os discípulos viviam em comunhão, no partir do pão, meditando, estudando a doutrina dos apóstolos. Eles viviam de casa em casa, tinham tudo em comum, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O que nós estamos vivendo nesses dias é aqueles que o Senhor está acrescentando. Porque não há um esforço, um método de evangelismo para poder alcançar a encher. A dedicação é mudança de mente. Qual foi a pregação de Jesus? O grande sermão de Cristo. Arrependei-vos. Arrependam-se. E o que é o arrependimento? É a mudança de mente de alguém que quer construir uma torre de Babel. De alguém que quer construir um império, de alguém que quer construir algo para o ego. A necessidade de arrependimento é você mudar a sua mente sobre andar com Deus como um escravo, de buscar ter mérito, merecer algo, sendo que Ele já te abençoou. E é por isso que Paulo diz em Efésios, toda sorte de bênçãos já foram derramadas sobre a sua cabeça. É isso que você tem vivido? Não, sabe por quê? A bênção está para cair, aí você sai correndo atrás de bênção. Deus já está liberando a provisão, aí você sai correndo atrás de um empréstimo. Deus me abençoou com um empréstimo, aleluia. É o que a natureza caída faz. Você está vivendo? Não levante a mão. O que Deus quer de nós é relacionamento. Relacionamento com Ele e relacionamento com os irmãos. Sabe qual é o maior desafio nosso? Vivermos em relacionamento. Domingo à noite você acha que isso é relacionamento? Isso é religiosidade.
É religiosidade, porque você está lidando com as pessoas, você está ajudando alguém. Domingo à noite você está amando alguém, perdoando, no amor que tudo espera, suporta, crê, sofre. É isso que é o seu evangelho. Vir domingo à noite, esse não é o evangelho de Cristo. É sobre isso que temos falado todos os domingos. Nós precisamos renovar a nossa mente e o nosso entendimento. Que o evangelho de Cristo não é vir domingo à noite e fazer algo, e pregar, e cantar, e fazer algum serviço para merecer a bênção de Deus durante a semana. Eu não estou aqui atrás de bênção, porque toda a sorte de bênçãos foram derramadas sobre a minha vida. Porque mesmo sem merecer, Ele me amou, Ele decidiu, Ele me elegeu, Ele me destinou a ser filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. O que o Espírito comunica dentro de mim e de você? Que somos filhos. O Senhor espera de mim e de você uma relação de irmãos. Uma relação de irmãos. Que nós olhamos, ou quando olhamos para a história de Abraão, o que nós vemos é alguém que deixa tudo. Por onde Abraão ia, ele deixava tudo, ele estava disposto a viver com Deus, e na relação dele com Deus, ele desfrutava de toda a provisão. Quando Abraão erra, quando ele conta uma meia mentira, ou uma meia verdade, que é uma mentira inteira, porque ele era meio irmão de Sarai, e aí ele vai e finge e conta, age de modo falso com o rei, dizendo, não, a gente é irmão. E o rei então toma ela, e antes de casar-se com ela, ele vai descobrir que ela, na verdade, era esposa de Abraão. E o rei então fala, por que você contou essa mentira? E quando eu estava lendo a primeira vez, eu achei que ele ia tomar uma chicotada, ia ser punido. Mas o que aquele rei faz é restituir, é dar riqueza, animais, ouro, prata, e abençoa a vida de Abraão. Porque o Senhor era com Abraão, amém? E ele não tinha falta de nada. Deus não diz, Abraão, agora você vai trabalhar muito, dia e noite, você vai ter 2 empregos, você vai cumprir escala 74 por 28 por 48, aquelas doideiras, você vai trabalhar muito para quê? Para comprar terra. Porque o meu projeto para você é ter uma família próspera na terra. É isso que Deus diz a Abraão. Deus diz a Abraão, vai trabalhar muito, vai ser muito rico para a sua herdade, para a sua herança, então ser comunicada ao seu próximo filho. Não, o que Deus diz para Abraão é, Abraão, anda por onde eu te mostrar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde estava indo. Mas Deus diz, você anda comigo, e andando comigo, onde a planta dos seus pés tocarem, isso vai ser como herança à próxima geração, porque o Senhor estava trabalhando em uma família. Deus não chama Abraão para fazer dele alguém muito rico na terra. Deus chama Abraão para fazer benditas as famílias da terra a partir dele. O que nós temos dificuldade de aceitar, porque a graça nos humilha ou confronta o nosso orgulho de dizer, não, eu não mereço, eu tenho que fazer por merecer, Senhor. E o que o Senhor faz é, eu te abençoo, assim como eu abençoei Abraão, porque você anda comigo. É só isso, só isso. Qual o nosso maior desafio? Nos manter em relacionamento com Deus, andar onde o Senhor está, andar com o Senhor. Se você me obedecer, toda sorte de bênção, as misericórdias do Senhor vão correr e vão te alcançar. Há vários textos da palavra do Senhor que dizem, em obediência, o favor do Senhor é liberado, quando necessário. Mas quando a gente se move no padrão de Canaã, sabe por que eles eram um povo muito idólatra, muito promíscuo? Porque era um povo que estava buscando e vivendo como os nossos dias, querendo saciar a sua natureza, querendo a sua bênção, querendo comer para ser alguém, querendo fazer algo como o padrão que o diabo implantou na mente. O povo de Canaã era um povo idólatra porque eles não queriam se sujeitar a Deus. Eles queriam autonomia e prazer e gozo e desfrutar de tudo o que eles queriam.
de modo liberal ou libertino, como num carnaval. Já viram um carnaval? Tem alguém lá no carnaval dançando e abençoando, e alguém intercedendo e preocupado com alguém no carnaval? Cada um está preocupado com o seu próprio prazer. Sabe qual é o problema? Quando isso entra no arraial do Senhor. Isso aconteceu quando Moisés está no monte e ele desce, o povo estava folgando. E o sentido original da palavra é dizer que eles estavam em promiscuidade, como os deuses do Egito. Como eles cultuavam aos deuses do Egito. E ali Deus fica revoltado, porque a mentalidade deles era uma mentalidade de escravo, comprometidos com o seu próprio prazer. Todo homem comprometido com o seu próprio prazer, ele vai trazer ruína para sua casa, assim como toda mulher, assim como todo filho. Lembra do filho pródigo, Lucas 15? Ele quer o seu prazer, ele pega a sua herança, desonra o seu pai e vai para se prostituir, folgar e curtir a vida. E depois ele vai comer comida de porco, porque toda obra que é iniciada sem Deus, ela vai terminar em vergonha. Todo projeto de família que Deus não está à frente, te guiando, ele vai concluir em vergonha. Amém? E por que isso? Porque você, sim, foi criado para ser imagem segundo a semelhança de Deus. Você foi criado para viver e revelar a imagem de Deus. E ser alguém semelhante a Deus. E por isso que há tanta miséria no mundo. Enfermidades, doenças e crises. Porque são pessoas que entraram numa religião querendo fazer algo. E não é a religião dos outros, não, é a sua que eu estou falando, é para crente. Porque quando você olha a carta de Tiago, é uma das cartas mais duras para mim. E o que Tiago está falando é para a igreja. Ele não está pregando para o mundo. Quando Jesus olha para a prostituta, ele não diz, você filha de Satanás, é isso que ele diz para ela? Ele manifesta graça. Quando Jesus vai na casa de Zaqueu, ele não diz, seu miserável pecador ladrão, seu político corrupto, é isso que Deus diz para Zaqueu? Não, ele manifesta graça. Sentando na mesa de Zaqueu como se ele fosse um irmão. Isso constrangia os religiosos. Aí para os religiosos, o que Jesus diz para os religiosos? Vocês são filhos de Satanás, filhos de Belial. Para aqueles que se achavam bons, aqueles que tinham, sabe, um senso de perfeição, aqueles que tomavam a Santa Ceia e oravam e falavam, Senhor, obrigado porque eu sou digno de comer o pão e beber o cálice. Para esses, Jesus diz, olha, eu não tenho parte com vocês. Vocês são filhos do diabo, vocês ensinam algo que vocês não cumprem e põem um jugo sobre os ombros dos outros. Por que a mesa que nós ministramos da ceia de semana passada e de tantas mesas, elas não têm a ver com o seu mérito? Ah, eu batizei, eu posso, agora eu sou digno de comer do pão e beber do cálice. Porque estudar Lidere 1, fazer classe de catecúmenos, já ouviram esse termo? Eu fiz isso há alguns anos atrás. Estudar não te dá mérito para sentar na mesa do Senhor. Ah, mas eu jejuei, Senhor, pastor, eu fui no monte para poder comer do pão e beber do cálice. Você foi religiosamente buscar o Senhor e não o encontrou. Porque não é no seu mérito, é na graça, é no reconhecimento da graça, do favor do Senhor. Tem pessoas que vêm e falam, pastor, você me batiza porque eu já fui assim, assim, assim. Mas você quer continuar assim, assim? Não. Você quer uma mente nova? Sim. Você está disposto a se comprometer com o corpo de Cristo? Sim, porque isso é o batismo, é uma confissão pública de eu não viver mais para o meu ego, de não mais edificar uma torre de Babel em meu nome. Algo que vai ser a minha vergonha. Eu desisto disso para poder viver em família. Vocês se batizaram com esse propósito de viver em família? É onde o Senhor diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós falamos semana atrás, é onde nós precisamos de
evoluir no amor do Senhor ao ponto de amar ao próximo como Cristo me amou. Porque eu sou família. Amém? Vocês estão entendendo? Há um chamado do Senhor para nós hoje de largarmos as nossas obras, as obras da nossa natureza caída. A pergunta que eu mais faço para as pessoas que estão fadigadas é: por que você trabalha tanto? E a maioria não tem resposta, porque está com uma mente alienada, seguindo um curso que não sabe nem o porquê. E está vivendo, não sabe nem para onde. Porque a palavra do Senhor diz que a gente é como um sopro. Sopra aí sua mão. Acabou o ventinho, acabou sua vida. É isso que Deus está dizendo. Você não pode fazer planos, você não pode dizer que você vai no aniversário. Eu espero que o Senhor te guarde e que você esteja domingo no aniversário. Mas eu não tenho garantia de que eu vou estar lá. E se o Senhor me levar, aleluia! Vai chorar, né? A minha certeza é Cristo, por quê? Porque é graça que o favor dele me alcançou. Mas viver aqui, irmãos, é viver Cristo. E Cristo, ele olhava assim: até quando eu vou conviver no meio de um povo desse sem fé? Até quando eu vou viver com esse povo que não entende? E ele está ali instruindo os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles estão falando: é o quê? É o pão que os fariseus comem, não pode ir na padaria dos fariseus. O que eles estão falando? E Jesus: não, vocês não estão entendendo. É a mentalidade religiosa de escravo que faz filhos do diabo. O que os homens estão buscando nesse mundo? Poder. O que as pessoas querem? Poder de Deus. Falando para crente, tá? Não estou falando para desviado, ateu, à toa, não. Estou falando para crente. Crente que é poder de Deus. Mas não há nenhum apontamento na Bíblia dizendo: olha, você busque ser cheio do poder de Deus. Ele diz: seja cheio do Espírito. Para quê? Para falar em línguas, não é isso? Para profetizar, não é isso? Não, para revelar a natureza de Deus, para manifestar graça. Para assumir a minha responsabilidade de viver com o meu irmão. É só obra do Espírito. Sabe por que um monte de gente fica mudando de igreja? Recebe aí agora. Hein? Sabe por que as pessoas ficam mudando de igreja? Porque elas estão procurando algo que só o Espírito pode dar. Elas estão na carência dela, procurando fazer algum serviço para merecer algum lugar no meio da família. Você não tem que fazer nada. Davi que está trabalhando, está nem aí. E Deus vai lá nele e diz: olha, você é ungido para ser rei. O que eu fiz para merecer? Nada. Nem serviu o exército ainda. Você vai ser rei. Por quê? Porque eu escolhi assim. Porque tudo acontece por causa dos meus propósitos. Pare de querer achar um lugar perfeito para você e entenda que o que você precisa fazer é começar a desenvolver relacionamento. Não com mentalidade de escravo. Porque a mentalidade de escravo busca algum benefício no Sérgio. Você é amigo do Sérgio para ter desconto no iPhone. Aleluia. Propaganda, hein? Sabe? Relacionamento baseado em algum benefício, mentalidade de escravo. Eu me relaciono com o meu irmão, eu tenho amizade com o meu próximo, eu fui abençoado. E o favor do Senhor me alcançou. É isso que você vive? É esse o amor de Deus que você tem vivido? As pessoas estão casadas e nem no próprio casamento elas estão nessa mesma medida de graça. Muitos estão casados, escolheram uma esposa, um marido para satisfazer a sua carência de dinheiro, de paternidade, de prazeres e coisas do tipo. Qual a razão do seu casamento? O Senhor edificou uma família para você? Se o Senhor edificou uma família para você, tudo que você faz é edificar famílias. O propósito principal, independente se você tiver bens ou não, o problema não é o dinheiro, nós já falamos isso. O problema é o amor ou o dinheiro, o problema é você querer ser a família mais famosa de Anchieta. E aí, irmão, você vai até gastar muito dinheiro, você vai ter muitas coisas, e de repente vai estancar tudo. Seu prédio vai ficar lá como
um monumento de vergonha. Tem gente fazendo assim, ó, tá amarrado. Faz figa não é a palavra, é o princípio, ele se cumpre. Quem vive para edificar a sua Babel vai construir um monumento para a vergonha da sua própria casa. Quer que eu conte exemplos aqui? De Anchieta, já conheço um monte, estou aqui há pouco tempo. Melhor não, né? O que o Senhor tem para mim e para você é uma mentalidade de filho. É um pensamento correto, livre. Livre. Religião não produz liberdade, Cristo sim é a nossa liberdade. Ele diz, se você tiver o conhecimento da verdade, você verdadeiramente vai ser livre. Ele disse isso para os crentes. Ele disse isso para aqueles que achavam que conheciam a Deus. Nós precisamos de conhecer a verdade livre de um interesse, buscar a palavra não para ser culto, buscar a palavra para entender o que o Senhor espera de você. Porque Ele já te salvou, você não precisa fazer mais nada para ser salvo. E se você não foi salvo ainda, hoje é o dia de você receber a Cristo Jesus. Amém? O caminho, a verdade, a vida, aquele que morreu na cruz. Ele disse, se você confessar com os lábios e crer no seu coração, você será salvo. E se você andou por uma religião por toda a sua vida, hoje é o dia de dar um basta e entrar para a família de Deus. E acessar o Santo dos Santos por causa do nome do Cordeiro. Há muito o que falar, mas já o pessoal comeu meu tempo todo aí hoje. Minha religião não permite ir até muito tarde. Hoje é um dia de você abrir mão do velho modo de pensar e de uma vida exaustiva. Quem aí está suando para ganhar o pão, você está debaixo de maldição. Deus diz isso não para o Adão em perfeição, em intimidade. Ele diz para o Adão caído, do suor do teu rosto, do seu sofrimento, você vai comer o teu pão. Está sendo sofrido o trabalho? Irmão, eu sofro um cadinho também, mas eu sofro o sofrimento dos outros, não o meu. A partir do momento que o ministério se torna um peso e começa a me adoecer, eu estou edificando uma torre para mim, não estou trabalhando para edificar a família. Porque toda vez que eu edifico família, o meu vigor é renovado, que o meu propósito se cumpre, a bênção é liberada sobre minha vida. Toda vez que eu me entrego aos propósitos e planos de Deus, a minha vida avança. O que o Senhor espera de você é um compromisso com a vida simples do Evangelho, desprovido de religiosidade. Parar de buscar o mérito. Seus dízimos não são mérito. Abraão deu dízimo antes da lei. Ninguém falou para Abraão, dá o seu dízimo, você ficar bem na fita com Deus, ser chamado de pai na fé. Então compra seu direito de pai na fé com o seu dízimo. Não, Abraão conquistou e ele falou, não tem como eu vencer se não fosse por graça. Deus de fato me abençoou, olha o tamanho da vitória que eu tive. E eu nem sou assim um homem de guerra, general formado em Harvard. E Abraão pega e tira o dízimo de tudo e oferece ao sacerdote Melquisedeque por gratidão, por entender que foi graça. Abraão sacrifica Isaac, como já foi dito aqui, porque ele não podia nem ter filho, e até o filho que ele tinha era graça. E você quer aí guardar os seus filhos e fazer deles um monumento, a sua Babelzinha, ou o seu Babelzinho. Seus filhos são herança que o Senhor te deu. E o Senhor está trabalhando na sua vida através da sua herança. Amém? Porque os filhos vêm dos céus com propósitos. E eles mexem conosco. Eles nos tiram do lugar do conforto. A não ser que você esteja contendendo com seus filhos. Sustentando um ego inflado e desenvolvendo um propósito sem Deus. E aí os seus filhos, ou melhor, aí os filhos se tornam a vergonha dos pais. Em toda a Bíblia há esse mesmo apontamento.
Tudo que nós edificamos sem Deus vai se tornar vergonha. Todo religioso no último dia vai ouvir de Jesus diante de todo mundo, diante de toda a igreja. Você vai estar lá, igreja, amém? Alguns, né? Faltando um pouco mais de convicção aí, igreja. No céu, no último dia, Jesus vai dizer para alguns religiosos: apartem-te de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas nós fizemos. Estava lá, servi e fiz. Em outras palavras, Jesus vai dizer: não mandei você fazer nada disso. Eu amo demais o Senhor, porque enquanto eu estava fazendo, eu pregava, ministrava louvor, fazia culto na praça, evangelizava, fazia tudo, cuidava de criança. E aí Deus manda um profeta bater na minha porta e dizer: Deus mandou você parar de fazer tudo que Ele não mandou você parar de fazer. E eu fui fazer contagem nos meus dedos religiosos. Eu falei: Senhor, mas o que eu estou fazendo é o que o Senhor faz. Sabe o que eu estava edificando? Uma igreja, um monumento, a partir de um método. Quando eu entendi que havia uma essência no meu coração de gerar uma palavra que Deus tinha dito lá no início, antes mesmo de eu ser consagrado pastor, o Senhor tinha me chamado para estar no meio daqueles que seriam luz em sua casa, de órfãos que, como eu, seriam acolhidos pelo amor de Deus e se tornariam como descendência de Abraão, se tornariam como luz na sua casa para revelar Cristo. Quando eu entendi isso, eu continuei pregando, eu continuei discipulando, eu continuei fazendo tudo que eu fazia, mas agora a natureza do propósito, agora a minha motivação era de fato edificar em nome do Senhor e não edificar em nome da religião. Vocês estão me entendendo? Você pode estar aqui hoje fazendo errado. Vocês podem estar, eu sou membro da igreja do Senhor tem 30 anos, e está equivocado. Eu não quero aqui gerar confusão na sua mente, dizer que você não é crente ou avacalhar todo o seu trabalho. Mas eu quero que você pare diante de Deus por temor, enquanto é tempo, e graças a Deus, porque o Senhor um dia foi lá na minha porta falar antes que eu estivesse diante do tribunal celestial para ouvir: olha, Marcelo, tudo que você fez não foi o que eu te pedi, aparta-te de mim. Que dor que eu sinto só de eu pensar nisso. Mas o amor do Senhor revela a graça, e a graça do Senhor me alcançou. Amém? Eu não preciso ir atrás de profetas, porque ainda que eu não esteja com ouvidos prontos a ouvir, com entendimento claro, o Senhor me levou a um lugar de arrependimento, porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, para que em nós haja arrependimento, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito de Deus está nesse lugar para falar ao teu coração, além da minha voz, para comunicar no teu coração hoje um dia de implodir Babel da sua vida. Hoje um dia de encerrar todo o trabalho sem Deus. Hoje o dia de parar de viver em agonia familiar, de edificar uma torre para você que não tem sentido. Que os seus filhos são flechas. Os seus filhos são um potencial em Deus, de Deus. Os seus filhos carregam um propósito. E se você está vivendo só para o seu prazer, para ter o prazer da sua esposa e do seu marido, você está vivendo na miséria do diabo. Você é um escravo. Você foi chamado para viver e manifestar o amor do Senhor pelo Espírito. Pelo Espírito. Por isso que a gente não consegue viver muitas vezes uma família saudável. Por isso que os índices de divórcio da igreja e do mundo não mudam. Não há diferença, porque nós não entendemos como ou para quem estamos vivendo. Estamos achando, somos povo de Deus, porque dou o dízimo. Somos povo de Deus. Mas eu não amo meu irmão, eu não cumpro, não adulterarás, não matarás, não roubarás, eu não faço nada disso. Porque o amor de Deus não me alcançou, porque eu ainda vivo na força do meu braço. Estou confuso. Hoje é o dia de cessar toda a confusão e acessar a graça, o favor do Senhor, por meio do seu amor. Amém? O Senhor tem obras de justiça desde antes da consumação, desde antes de formar todas as coisas para que nós viéssemos empreender.
Há muita obra para você fazer. Só que toda obra revela o teu Criador, revela a tua origem. O Senhor está no início de tudo, construindo tudo. O que todas as religiões dizem é que o Senhor vai estar lá na linha de chegada para te punir ou te absolver. A graça de Deus revela que o Senhor está comigo. A graça do Senhor revela que o Senhor está todos os dias comigo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A graça do Senhor revela que hoje, sim, nós podemos iniciar um novo tempo. Rasgando esse projeto de Babel, iniciando uma jornada como a de Abraão. O Senhor vai mudar a sua identidade. O Senhor vai mudar o propósito da sua existência. O Senhor vai te levar para um novo e vivo caminho. Amém? Vamos nos colocar de pé. Domingo que vem a gente conclui.